Olá amigos, como vocês estão? Eu vim aqui de novo no campo cedinho para ler mais uma poesia para vocês. Dessa vez, a poesia que eu quero ler, ela fala sobre 3 temas, que é a vida, o tempo e a morte, né? E essas 3 questões gerais da humanidade, a vida, né? Ou seja, essa nossa existência aqui, o tempo, que é o que nos direciona, nos leva à morte, né? Afinal, a vida e a morte são 2 faces de uma mesma moeda. E é interessante pensar nisso, porque hoje a gente vive um tempo em que a morte ela é vista de forma muito negativa, né? É claro, eu não estou falando que a morte é uma coisa positiva. Na verdade, a morte é uma das maiores dores e mazelas da existência humana, uma das coisas que ela não entende e que põe para baixo muitos significados, né? Porque afinal, apesar de nossa grandeza, apesar de, por mais imponente que seja alguém, nenhum de nós podemos escapar da morte, né? Ela põe fim a todos nós. E a morte ela é vista, mas principalmente nesse tempo, como um problema, né? Os românticos eles eram apaixonados pela morte, enquanto que nós tememos de todas as formas a morte, ao ponto dela ser encarada pela ciência agora como a última doença, né? Que planeja ser erradicada. Então há planos no futuro de que a morte ela ou ela seja levada muito além, as pessoas vivam 150, 200 anos, ou ela seja de fato eliminada, né? Aquela ideia do homo deus. Mas a minha poesia fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse mal temido pelos homens em uma outra perspectiva. Eu estava na chácara do meu pai e uma pequena chacrazinha ali no Goiás, e lá não tem televisão, não tem sinal de internet, não sinal de celular. A única diversão que tem é um radinho que por acaso no dia estava quebrado. Então não tinha de fato nada para fazer, e eu particularmente gosto. E eu passei o dia ali, acordei cedinho, fui caminhar no campo e depois me sentei em frente a uma janela, abri meu caderninho e fui vendo o dia passar e o tempo, né? Porque na cidade a gente não percebe tanto tempo assim a importância do tempo, mas no campo isso é um pouco mais perceptível, né? As primeiras horas da manhã, os galos cantando, até, enfim, o meio-dia, depois o entardecer e finalmente a hora da noite, né? E eu percebi isso, fui vendo isso ao longo de todo o dia, e essa noção do tempo me chamou a atenção bastante. E da vida, né? Da fragilidade e da impotência da vida humana diante de tantas as coisas, porque nós nascemos, nós percebemos aqui, ninguém escolheu vir para cá, muitas coisas não são nos impostas, né? E temos que viver e tentar dar um sentido para tudo isso. Então eu queria ler essa poesia para vocês. Eu estou aqui com o meu cachimbo Bertoldi, né? Que é um cachimbo nacional, inclusive de excelente qualidade. Eu conheço poucos formatos de cachimbo, assim, de có, mas se não me engano isso aqui é um poker, tá? Né? Vocês percebem aqui. E o poker ele é muito bom, pelo menos eu gosto muito, porque ele tem uma pegada muito boa. Tipo, você poder segurar aqui e, enfim, tá lendo outra coisa, ou fazendo outras coisas, e a pegada é muito boa. Ele é um cachimbo que dificilmente escorrega da mão, tá? De hoje, né, assim? Pegando aqui uma chavinha 3 em 1. Uma sopradinha aqui no tabaco. Tô fumando um escudo, né? Um famoso vapor, muito gostoso mesmo, principalmente pela manhã.
Então vamos lá. O nome do poema de minha autoria, se chama, né, A Vida, o Tempo e a Morte. Se dentro de um homem vive um poeta, a vertigem existencial sempre lhe ferirá o estômago, não lhe restando outra alternativa senão viver a vida como quem bebe da taça da morte. A morte, esse terrível mal temido pelos homens, nada mais é do que senão a dádiva dos deuses, sem a qual a vida não valeria a pena. Pois o valor de ter somente existe mediante a possibilidade da perda. Muitos homens vivem em busca da liberdade, mas quão feliz é o homem que vive refém da verdade. Muitos homens vivem em busca do poder, mas quão feliz é o homem que além do amor nada ambiciona reter. Se dentro de um poeta vive um homem, ele também chora, sangra e grita. E nem tudo vira versos, mas vida. Pois se o homem teme o tempo, mais ainda teme o tempo, a vida. Ou seja, né? Essa primeira estrofe aqui fala a respeito desse poeta, né, que habita dentro de um homem. E o homem, quando ele se percebe um poeta, não é uma coisa muito fácil, pelo menos para mim não foi assim, me reconhecer um poeta. E quando as pessoas perguntarem, falam, eu sou um poeta. Na verdade, isso é um processo, né? E eu acho que um dos passos para reconhecer, para ter esse reconhecimento próprio de que você é um poeta, é a questão da vertigem existencial sempre lhe ferirá o estômago. Ou seja, de que a existência para um poeta, ela nunca é algo dado. Ela nunca é algo, como eu poderia dizer, assim, que ele não se questiona sobre e que não lhe martiriza. Ou seja, que não lhe fere o estômago, que não dá essa vertigem. Para mim, um poeta sempre tem essa vertigem quando ele olha para a vida, né? Essa vertigem existencial. Ou seja, não lhe restando outra alternativa senão viver a vida como quem bebe da taça da morte. Como que é essa figura? A figura de que a vida, ela pertence à morte, né? Assim como a morte pertence à vida, a vida pertence à morte. Então imagina a morte como uma senhora bela, distinta, que te convida para passar o dia na casa dela, né? E ela te serve um vinho numa taça. E esse vinho é a sua vida. E tem gente que pega o vinho e dá uma tragada. Pum, acabou. Tem gente que bebe, vai bebendo vinho e nem percebe, né? E vai se embriagando até que o vinho acaba e lá se foi a vida. Então essa é a metáfora, né? A respeito de quando fala viver a vida como quem bebe da taça da morte. Quando você percebe que a vida é esse vinho que está na taça da morte, você bebe devagar. Você sente o aroma, você sente o gosto. Você não se preocupa em terminar ela, né? Ou seja, em concluir, chegar em algum lugar. Você vai bebendo aos poucos, saboreando, sentindo aqueles gostos, os retrogostos, né? E a segunda estrofe fala: a morte, esse terrível mal temido pelos homens, né? O grande mal da humanidade, nada mais é do que senão a dádiva dos deuses, sem a qual a vida não valeria a pena. Por quê? Por que a morte não é essa coisa ruim, mas pelo contrário, é a dádiva dos deuses, né? Inclusive, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, né? E o Tolkien, ele fala alguma coisa interessante, que chega a soar engraçado, que é a seguinte: ele fala que o presente de Ilúvatar, né, o deus da mitologia dele, aos homens foi justamente a morte. Enquanto que os elfos vivem, enquanto vive a terra, os homens perecem. E isso não é um mal, mas é uma dádiva, é um presente de Ilúvatar. Isso sempre me chamou a atenção, né, que a morte, principalmente na concepção cristã, ela é vista como um fruto da queda, um fruto do pecado. O homem pecou, por isso ele morre. Mas se na verdade for outra perspectiva, se a morte for um presente, né? Por quê? Pois o valor de ter somente existe mediante a possibilidade da perda, né? Ou seja, se você tem algo que você sabe que você nunca vai perder isso, e enfim, você vai viver para sempre, o valor de ter aquilo se perde. Porque o valor de ter e de possuir e de ser existe mediante a possibilidade da perda.
de você saber que um dia você vai perder aquilo. A morte é o que torna a vida bela. Porque se não fosse por ela, a vida perderia o sentido. Existiríamos aqui para sempre e as coisas passariam despercebidas aos nossos olhos, né? Então a morte é essa dádiva, que a gente percebe que aquilo que nós temos, e aquilo que somos e aquilo que possuímos não é eterno. É saber que a mulher amada, ou o homem amado, um dia vai morrer, né? E você não vai tê-lo para sempre. E isso não tira o valor de amá-lo ou de amá-la, mas pelo contrário, eleva esse valor, né? E aí a terceira história fala: muitos homens vivem em busca da liberdade, né? Essa noção de ser livre, mas quão feliz é o homem que vive refém da verdade. Será que não é melhor viver uma vida de aparente prisão desde que você esteja refém da verdade? Ou é melhor viver uma vida de liberdade em que na verdade você vive uma mentira, né? Então, mas quão feliz é o homem que busca, o homem que vive refém da verdade. Muitos homens vivem em busca do poder, de ter, de dominar. Mas quão feliz é o homem que além do amor, nada ambiciona reter. Ou seja, nada ambiciona ter consigo. Por quê? Porque o amor é o não poder. O amor ele se manifesta pelo não poder. Quando você tem poder sobre algo, quando você domina algo e aquilo te obedece, você não está amando ela e nem ela está te amando. Você exerce poder. O poder ele só se manifesta, o amor só se manifesta na ausência do poder. É por isso que na cruz, quando Jesus declara o amor de Deus, ele declara o amor de Deus negando o seu próprio poder. Porque ele poderia descer da cruz, meter um raio na cabeça de todas aquelas pessoas, mostrar que ele era Deus, trovejar. Mas ele renuncia o poder dele, o cântico de Filipenses 2, né? Aquele belíssimo cântico, que fala que Deus se fez como os homens. Por quê? Porque o amor ele se manifesta pelo não poder. Então, quão feliz é o homem que além do amor, nada ambiciona reter, ou ter consigo, né? E aí o último estrofe fala: se dentro de um poeta vive um homem, né? Ou seja, o contrário, porque o primeiro começa: se dentro de um homem vive um poeta. Segundo, se dentro de um poeta vive um homem, ou seja, se esse poeta, essa pessoa que escreve versos, que sente, né? E que a sociedade configura de uma forma, porque o poeta é aquele responsável na sociedade por sentir as coisas e por trazer elas a público, né? Ou seja, ele é aquele que sente. Se dentro de um poeta vive um homem, este também chora, sangra e grita. Porque ele não é algo diferente de outras pessoas, ele é uma pessoa como qualquer outra. E nem tudo vira versos, mas vida. Ou seja, nem tudo que o poeta vive, ele escreve e vira uma poesia. Pelo contrário, vira vida. E a vida é isso que pulsa, esse movimento que nos leva adiante, né? E aí termina: pois se um homem teme o tempo, ou seja, o tempo é aquilo que nos encaminha para a morte, né? Porque se não houvesse tempo não existiria morte. É saber que hoje, quando eu acordei, eu estou muito mais perto da minha morte do que eu estava ontem ou do que eu estava 3 anos atrás. Então, nós na verdade estamos caminhando para a morte. E quem nos leva nessa caminhada, cujo destino é a morte, é o tempo. Então, se os homens temem o tempo, mais ainda teme o tempo a vida. Porque o poder que há para reter o tempo é a vida. Quantos momentos que duraram frações de segundo não são eternos? Não conseguem parar o tempo, fragmentá-lo na nossa memória e na existência humana de forma a tornar aquilo eterno, né? E eu sei que a morte é esse grande mal, e eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso, na verdade. Sou muito ingênuo, porque eu nunca perdi uma mãe, um pai, um filho, um irmão, um grande amigo. Eu sei que essas perdas dilaceram a alma. Mas se nós tivermos vivido com essas pessoas de forma tal que o tempo, de algum modo, se recolheu, a gente venceu o tempo e a gente venceu a morte. Porque no final das contas, é isso que importa. Tá bem? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam bem, permaneçam bem, apesar das lutas e das adversidades. Um forte abraço. Tá bom, amigos? Vou ficar aqui com meu cachimbo.
e essa belíssima manhã que tá aqui. Tô tentando levantar mais cedo e aproveitar mais as manhãs, apesar do sono.